Pode abaixar um pouquinho só o fundo para mim. E o meu microfone também pode abaixar um pouquinho. Amós 7, verso 7. O título desse estudo é Prumo de Deus ou Prumo do homem. Esse título, na realidade, é uma pergunta. Amós 7, amém? A palavra de Deus diz assim: mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro, levantando o prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse: que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, na Tua presença nós nos colocamos nessa noite. Senhor, já recebemos o Seu renovo, a alegria de estarmos na Sua casa. Oh, meu Deus, o inverno, Senhor, nos desanima um pouco por causa do frio. A neve é tão linda, Senhor, mas quando nós chegamos na Sua casa, o renovo do Senhor vem para mais um dia, para mais uma semana, continuarmos lutando na Tua presença, guerreando, porque vale a pena, porque servimos a um Deus vivo e poderoso, um Deus que se faz presente nas nossas vidas. Nós queremos Te louvar pelos hinos que forem entoados, Senhor, mas agora é a Tua palavra sendo ministrada, e a Tua palavra é viva e poderosa, Senhor. Que nessa noite, Senhor, todos que estão aqui saiam com instrumentos na mão, para mais um, Senhor, uma guerra, Senhor, no quarto de oração, Senhor, para que eles venham aplicar sobre a sua vida a palavra do Senhor, porque é isso que vai fazer a diferença, Senhor, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, eu louvo ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, que a sua palavra, Senhor, venha, Senhor, fazer aquilo que ela apraz fazer nos nossos corações nessa noite, e que, Senhor, possamos ter mais uma listinha para a nossa oração, Senhor, para continuarmos nos aperfeiçoando na caminhada até o Senhor voltar, em nome do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar. Hoje eu vou ter um auxiliar. Uai, é na parede, né? Não, é só colocar do lado assim, não? É. Ele já spoiler, né? Ele já mostrou antes de eu falar o prumo, né? Oh, apressadinho, pastor Douglas. Eu não fiz a introdução e já está mostrando o que é o prumo. Muitos dos homens devem conhecer. Amós 7 está falando do prumo de Deus. O capítulo 7 é um capítulo onde o Senhor dá 3 visões para Amós. E as 3 visões no contexto de juízo. Num contexto de que o Senhor foi tirar uma medida e o Senhor achou Israel culpado. Então, dentre essas 3 visões, teve do gafanhoto, do fogo e do prumo. Eu quero falar hoje sobre o prumo de Deus. Porque o Senhor começou a ministrar no meu coração muito forte, não somente sobre o prumo de Deus, mas algo que está tomando o lugar do prumo de Deus, que é o prumo do homem. Porque o prumo do Senhor, ele vem para alinhar as nossas vidas. O prumo do Senhor vem para mostrar o que está fora do lugar que precisa ser consertado. Mas nós vamos estudar hoje que muitas das vezes o homem tem preferido o prumo do homem, da terra, o natural. Porque quando ele vai tirar as medidas, ele tira as medidas usando recursos humanos. E o prumo de Deus é algo espiritual, é algo que vem julgar, vem trazer um nivelamento nas nossas vidas. Então, toda vez que eu falar prumo do Senhor, vocês vão olhar para esse prumo de construção aqui, que
Aí a parede está retinha, tá não? Então, esse aqui é um prumo, esse é um prumo diferente, né? Tem 2 tipos de prumo. Esse é um prumo que os homens trabalham aí na construção. E ele é usado exatamente para fazer isso aqui, não pendurado assim, né? Mas para tirar a medida, para ver se exatamente está alinhada. Se a distância daqui é a mesma distância da de baixo. E ele é usado para alinhar, para a parede ver se a parede está completamente reta. Então, o prumo não é usado para uma medida horizontal, se eu estou certa? É para uma medida vertical. E por que isso é importante? Porque o prumo é um símbolo que o Senhor está usando ali, nessa passagem, para trazer uma medida de que o Senhor, Ele vem checar. E é no vertical porque nós estamos crescendo espiritualmente, amém? Quem está aqui comigo crescendo em nome de Jesus, nessas caminhadas na Betesda, com Deus, com o Espírito Santo, no nosso quarto de oração, nós temos crescido. Mas o Senhor começou a falar muito comigo sobre o Senhor vem, como um construtor vem, Ele chega com o prumo dele, para dar uma checada nesse crescimento espiritual, para estar checando os seus valores, para estar checando a sua construção espiritual, para ver se verdadeiramente ela está alinhada. E alinhada com o quê? Com a retidão e a justiça de Deus. Esse é o objetivo do prumo. O prumo é um instrumento para alinhar, para trazer nivelamento, para ter certeza que tudo está sendo construído com alinhamento correto. Só que também tem um detalhe. Como eu, por exemplo, não sei usar o prumo. Se eu não souber usar o prumo, sabe o que vai acontecer? Vai ficar torto do mesmo jeito. Porque se eu não souber usar o prumo, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar colocando um alinhamento na minha perspectiva, usando o instrumento correto, porém, numa perspectiva errada. Então, quem sabe usar o prumo, só para começar o nosso estudo, é o Senhor nosso Deus. O ser humano, ele só tem uma chance de usar o prumo. E o prumo que nós vamos falar hoje é sobre a palavra de Deus, que ela vai nos alinhando na construção que nós precisamos construir. Mas quem não sabe mexer com o prumo, e é isso que eu vou falar nessa noite, porque o homem está querendo pegar o prumo da mão de Deus e começar a checar coisas com critérios naturais, através de percepções e sentidos humanos, através daquilo que os meus olhos estão enxergando, daquilo que eu estou deduzindo que está acontecendo, daquele discernimento não espiritual, mas natural. Quem já ouviu aquela frase? Nossa, mas nem parecia que era desse jeito. Alguém já ouviu falar dessa frase? Quando você vê uma pessoa, você contempla ela, mas de repente você descobre umas coisas e você fala, nossa, mas não parecia. Por quê? Porque eu estava usando um prumo na mão do humano com medidas carnais e naturais. Mas o Senhor, Ele usa o prumo dEle para trazer um alinhamento sobre as nossas vidas. E é o prumo do Senhor que nós queremos sobre a nossa vida. Nós não queremos o prumo natural. Nós não queremos o prumo do homem. Nós queremos o prumo de Deus. Porque quando Deus chega com o prumo dEle, é para Ele certificar que, peraí, Patrícia, tem umas coisas aqui que está meio torta. Porque, se você for pesquisar, vai mostrar nas construções... Não sei se é impressão minha ou o microfone está alto. Não, tá bom? Se você for pesquisar, vai mostrar... É tão interessante. Umas construções que a pessoa está com o prumo assim, mas o prédio ficou assim, ó. Por quê? Porque não usou o prumo. A construção, ela foi alta. Ela até cresceu, mas ela cresceu torta.
E o prumo do Senhor vem exatamente para isso, para alinhar a construção, para ter certeza que a Patrícia, no quarto de oração, na vida espiritual, na vida natural, na vida conjugal, na vida como mãe, ela está construindo algo com retidão e justiça. É o fundo que está faltando, irmão João. Meu fundo musical. Por isso que eu estou sentindo seco e só eu falando aqui. No contexto de Amós, Deus está querendo mostrar que havia um desalinhamento em Israel. As coisas estavam sendo construídas tortas, desalinhadas com a vontade e o propósito de Deus, com a retidão e a justiça dele. Na realidade, é uma metáfora que Deus está fazendo ali, que representa, o prumo de Deus representa justiça, retidão e padrão divino. Repete comigo, justiça, retidão e padrão divino. Justiça, retidão. Se você quiser anotar, porque isso aqui nós vamos incluir nas nossas orações pessoais a partir de hoje. Porque é a oração que o Senhor me deu. Padrão divino. É uma oração tão preciosa que o Senhor vai nos dar essa noite. Porque você gostaria de estar construindo algo, os construtores vão falar, que chega um inspetor lá e fala, olha, você vai ter que refazer essa parede. Você gostaria de estar construindo algo na presença do Senhor, que o Espírito Santo chegasse e falasse, olha, está faltando uns 3 centímetros nessa parte aqui para estar alinhado, nós vamos ter que preencher. Para tudo, volta lá para você preencher. Mas o Senhor está nos dando nesta noite uma oração. E essa oração vai nos ajudar a ter certeza. Porque quando nós orarmos, nós vamos falar, Senhor, que a minha construção, que a minha vida, aquilo que eu estou propondo diante do Senhor, como mãe, como filha, como serva, como esposa, e como ministra na casa do Senhor, esteja alinhada com a sua justiça, esteja alinhada com a sua, e esteja alinhada com o seu padrão divino. Porque aí o Espírito Santo, ele vai nos ajudar, através da palavra de Deus, a estarmos construindo algo já alinhado. Para quando o Senhor chegar com o prumo dele, o Senhor vai falar assim, olha, está alinhadinho, está perfeitinho. Pode continuar a construção, pode continuar. Agora faz a outra parede, porque essa parede já chegou na altura que tinha que chegar. E essas paredes são as áreas da nossa vida. Nós estamos construindo. Quem aqui está em processo de libertação? Nós estamos em processo de libertação. O Senhor está construindo coisas em nós, mas vai chegar a hora que o Senhor vai chegar com o prumo e vai falar assim, olha, está certinho, está retinho, está na altura certa, está do jeito que tinha que estar. Pode passar para outra área agora. Porque perfeição é só no céu. O trabalho só vai acabar lá. Mas nós podemos nos alegrar naquilo que o Senhor já está fazendo em nós. Você pode se alegrar nessa noite naquilo que o Senhor já está fazendo em você? Porque nós temos a tendência sempre, o ser humano tem essa tendência de olhar aquilo que não temos. É verdade ou não? E esquecemos daquilo que já temos. Daquilo que já conquistamos, da onde já chegamos. Parece que quando nós olhamos, principalmente para a libertação, nós vemos um caminho tão grande ainda a ser trilhado. Mas o Senhor está nos convidando hoje a olhar aquilo que já está construído. Aquilo que o Senhor já te deu a capacidade de você construir. Aquilo que você já conquistou ali no seu cantinho de oração. Ao vir aos cultos, participar das campanhas. Cada campanha, cada live, cada culto foi um tijolinho novo que você colocou nessa construção. E o Senhor quer que você se alegre nessa noite. Se alegre pelo aquilo que o Senhor já fez na sua vida. E tenha também a motivação de que o Senhor, se Ele já permitiu você chegar onde você chegou, Ele vai te ajudar a finalizar a obra, fazer uma obra completa na sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Quando Deus mostra essas visões em Amós, no capítulo 7, é para dizer que o juízo de Deus chegou. Ali nesse quadro, nesse contexto, o Senhor está falando para Israel assim, ó, vocês não foram aprovados.
não passaram pelo meu prumo, mas também não passaram pelo meu crivo. Quem já ouviu falar sobre isso? O crivo do Senhor. O que é o crivo? Na realidade, o crivo, antigamente, era uma peneira, um ralo, uma rede com malhas, como você pode dizer, que ela era usada para coar e separar substâncias. E quando Deus chega com o julgamento, como chegou nesse tempo em Amós, para trazer o prumo, Ele também traz o crivo dele. E ele tem um sentido figurado de crivo, que significa ser submetido a um exame minucioso. É quando o Senhor chega e fala, ok, chegou a hora. Você já está pronto para eu passar aí com o meu prumo e com o meu crivo. E eu não sei você, mas eu quero muito melhorar as minhas orações, para alinhar as minhas construções com a justiça, com a retidão e com o padrão divino, para que eu possa passar pelo prumo do Senhor e pelo crivo dele. Homens de Deus, na palavra dele, passaram pelo crivo dele. O que é o crivo? É um teste que o Senhor vem e ele passa você. Quem já usou? Nós já usamos muito isso, eu acho, né? Estou passando pela peneira. Quem já usou isso quando está passando por um teste? Estou sendo peneirado por Deus. Por quê? Ele está fazendo um teste minucioso. Deixa eu ver se ela vai blasfemar. Deixa eu ver se ela vai retroceder. Deixa eu ver se a fé dela vai se sustentar nesse período. Quem vocês lembram quando falar de crivo do Senhor na palavra? Jó, o primeiro, né? Jó foi testado. Davi foi testado. Abraão foi testado, Daniel foi testado, Moisés foi testado, quem mais? José, Paulo. E a Priscila vai ser testada ou ela é diferente de Daniel? Ela vai também. Quer dizer que a irmã Sivalda vai também. Quer dizer que o irmão Julei também vai passar no crivo do Senhor. Deixa eu falar, mas tem... Às vezes o crivo nem chegou, a gente já está reclamando. Só chegou, só a atmosfera, a gente já está tremendo nas bases. E essa palavra de hoje não é para trazer tremor, mas temor a Deus. E essa palavra de hoje é para nos ensinarmos a querermos o prumo de Deus. Porque o prumo de Deus significa que eu estou certa. O prumo de Deus significa eu estou em retidão, eu estou sendo justificada, eu estou caminhando no padrão divino. Só que nós tememos sermos reprovados. E o intuito de hoje é nos ensinar a estarmos preparados para o prumo do Senhor chegar, para o crivo do Senhor chegar. Porque se todos os homens da Bíblia passaram, quem sou eu e quem é você? Que vai ser, não, a Érica dá uns gritos bons lá na igreja, eu vou deixar ela sem passar no crivo de Deus. Não. Todos nós vamos passar. Todos nós vamos chegar no tempo que o Senhor fala assim, Priscila, está tão bonitinha a sua construção, 4 anos de libertação, deixa eu ver como é que está. Porque pelo prumo do homem, eu estou bem. Pelo prumo do homem... Claro que a construção da Priscila está ótima. Ela está pregando. Ela está de saia todo culto. Toma santa ceia toda ceia. Ela põe a mão, o demônio manifesta. Claro que a construção dela está correta. E é aí que Deus falou comigo. Quem disse? Porque é o prumo de Deus que vai dizer se a sua construção está correta mesmo. Porque é Deus que conhece o coração. Deus é quem conhece a motivação do coração. Às vezes nós estamos fazendo as coisas corretas com a motivação errada. Sabe, a motivação às vezes nem é querer aparecer, mas é provar para você mesmo que você consegue fazer alguma coisa. E o Senhor começou a ministrar tão forte comigo. Meu povo está fazendo a coisa certa da maneira errada. Está querendo ser aprovado pelo prumo do homem. E esquecendo que eu vou chegar lá com o meu prumo para julgar. E o Senhor está nos alertando nessa noite.
Mas eu vejo um alerta com alegria, porque Ele quer que nós venhamos a ser aprovados. Ele quer chegar, não como foi com Israel. Ei, Israel, cheguei com o meu prumo e achei vocês em falta. Achei a parede torta, e muito torta. Por quê? Porque tinha desobediência. Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando nessa noite? Aleluias. Porque o Senhor está dizendo assim, ó, se nós lembrarmos disso, se durante o que eu falar hoje, eu não quero me estender muito, porque eu quero fazer as orações com vocês hoje. Nós lembrarmos do prumo de Deus e nos esquecemos um pouco do prumo do homem. Porque o homem, ele é humano. Ele é falho. E o homem, eu estou dizendo todos os homens, homens e mulheres, usadas por Deus ou não, são falhos, são humanos. Dependem do Espírito Santo tanto quanto eu e você. Mas se nós nos lembrarmos que um dia o Senhor vai chegar com o prumo dele, com o crivo dele, com a peneirinha dele, para eu ver, deixa eu ver o que vai sair se eu chacoalhar essa casa. Deixa eu ver que sentimento que vai acontecer se alguém trazer e te confrontar. Deixa eu ver o que vai acontecer. Esse dia vai chegar. Mas se nós nos lembrarmos nas nossas orações, Senhor, alinha minha parede com a justiça, com a retidão, com o padrão divino. Nós vamos lá em Gálatas e nós vamos viver um princípio que nós precisamos voltar a viver, se não estamos vivendo hoje. Gálatas 1:10, quem pode ler? Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Uau! Aleluia! Acaso busco eu a aprovação do homem ou de Deus? E a resposta de hoje é: eu quero o prumo de Deus. Eu quero a aprovação de Deus. Porque o homem não vai entender. Às vezes o homem não vai estar alinhado com você. Às vezes o homem vai até querer te atrapalhar com algum conselho que não está alinhado com a retidão, com a justiça e o padrão divino de Deus na sua vida. E você precisa se lembrar: acaso eu busco agradar aos homens ou a Deus? Atos 5:29, quem pode abrir? Amém? Irmão Júnior, você abriu? Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer quem? Do que aos homens. O problema é que quando estamos usando prumos humanos, sem perceber, nós justificamos um desalinhamento, trazendo um engano para as nossas vidas. Porque na realidade estamos desalinhados com a retidão de Deus e sua justiça. E continuamos crescendo. Até que o prumo de Deus chegue e fale: não é desse jeito. Não é esse caminho. Tem um pedacinho da sua parede que nós vamos ter que fazer um reparo. Ela está torta 3 centímetros para a esquerda. Nós vamos ter que fazer um preenchimento ali, para alinhar com o restante da parede.
o Senhor, quando Ele chega com um olhar minucioso sobre as nossas vidas. E Ele quer, não é com isso, trazer um peso. Poxa vida, mas não deixa passar nem 3 centímetros, assim, um pouquinho só para a esquerda, deu só um pouquinho. Quando você pensar assim, você lembra de Moisés? Que Deus mandou Moisés falar com a rocha. E Moisés bateu na rocha. Alguém, por acaso, conhece a história de Moisés? O grande homem de Deus que ele foi? Os 3 centímetros dele não deixou ele entrar na terra prometida. O Senhor é um Deus justo. Ele foi um homem reto, um homem manso. Mas quando ele desobedeceu, aí Deus falou: eu te mandei falar com a rocha, eu não te mandei bater. Lá atrás eu tinha te mandado bater na rocha, e você obedeceu. Agora eu te mandei falar, mas você está virado com o povo, que o povinho para deixar Moisés irado. Mas não entrou. É o prumo de Deus. Ele é Deus justo. Só que Deus quer. Nós estamos no tempo da graça, amém? Louvado seja Deus pelo tempo da graça. Ainda dá tempo. Deixa eu te falar. Se alguma parede aí está um pouquinho torta, ainda dá tempo. Dá tempo de você se alinhar com a justiça, com o padrão divino, com a retidão do Senhor, para que quando chega o tempo do prumo de Deus chegar, você está certinho, lisinho, construído para agradar o nosso Deus. Quando o prumo mostra um desalinhamento, é preciso o quê? Um reparo. Então vamos lá. Porque hoje eu quero saber quem vai fazer essa oração comigo. Porque eu estava ali no louvor e o Senhor mandou escrever. Eu até escrevi de caneta a oração que é para fazer. Porque isso aqui é só para os corajosos. Não vou falar qual é a oração. Vou falar só depois. Ninguém sair do culto antes da oração. Ei, digamos que você chegou em casa hoje, você ouviu essa palavra, você falou assim: Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de mim. Traz a sua justiça, a sua retidão, o seu padrão divino e alinha o que está desalinhado. Aí o Espírito Santo vai falar: deixa eu te mostrar então uma coisa que está fora. Ainda bem que você me perguntou. Eu estava esperando você me perguntar. Vamos só com uma, né, irmã? Porque é para não desanimar. Aí ele vai mostrar lá, uma paredinha um pouquinho torta. Nossa, essa ficou muito torta, né? Mas aí o Espírito Santo falou assim: tá vendo isso aqui, Sabe essa área? Espírito Santo, essa área aqui, tá? Deixa eu falar qual é a área da paciência. Ele falou agora, nem estava nos bolsos. Sabe essa área sua? Que tem? Ela não está muito alinhada com a justiça, com a retidão e com o padrão divino. Aí o Espírito Santo vai falar assim: olha, nós precisamos fazer o quê? Um reparo nessa área específica. Porque o resto da parede está ótimo. Nota 10 para você. Aquele jejum que você fez por último, consertou o tiquinho que faltava. Mas essa área aqui da paciência, nós estamos precisando de um reparo nela. Então o primeiro passo para nós nos alinharmos à justiça, à retidão e o padrão de Deus, é nós reconhecermos o quê? Aonde que está torto. Se a pastora Priscila chega e fala: você está sem paciência.
às vezes ela vai rejeitar. Porque foi quem que falou? O homem. Mas eu te garanto que lá no seu quartinho, se Deus chegar e falar e soprar, que bom que você perguntou para mim. Porque você precisa reconhecer que essa área está precisando. E eu conheço algumas pessoas que ainda lutam. Falam, não, Deus, não é que eu sou sem paciência. Porque onde já se viu uma coisa dessa acontecer? É claro que eu vou ficar sem paciência. Quem não ficaria? Alguém já usou essa desculpa? Não, vocês podem levantar a mão para eu não ficar sozinha aqui, faz favor? Quem não ficaria numa situação dessa? Qualquer um ser humano. Só que o Deus está dizendo assim, ei, vamos se alinhar? Então, para alinhar, vamos reconhecer. E deixa eu dar só uma deixa aqui. Se Deus usar porventura, talvez, quem sabe, pastor Douglas, pastora Gel, deixa eu por último, pastor Daniel, a sua líder da live, ou talvez, quem sabe, a pastora Priscila, para falar, olha, Deus me mostrou uma areazinha aqui, que está precisando. Aceita. Porque é o Senhor te ajudando para a sua construção continuar mais rápido. Porque alguns demoram para reconhecer, sabia? É tão difícil, né? Reconhecer, é difícil. Ainda mais quando Deus usa o marido para falar, aí você fica... Bem, o marido... Podia ser o pastor Daniel, mas o marido, a gente demora para reconhecer. Mas o primeiro passo é o reconhecer. Ei, se eu não reconhecer que eu preciso realmente colocar uma argamassa que chama? Reboco, que for cimento, que precisar lá naquela parede, para ela ficar reta. Se eu não reconhecer, não adianta a pastora Priscila chegar lá na sua casa, Patrícia, com um balde de cimento e falar, vamos consertar essa, agora nós vamos consertar essa parede sua. Agora essa área sua vai ser consertada. Se ela não reconhecer, vai acontecer alguma coisa? Então hoje eu estou dando a chave para você. Para 2026 você não sair dele do mesmo jeito que você começou. Você precisa sair de 2026 para 2027, se Deus nos permitir, com a parede alinhada. Não adianta eu fazer visitinha se você não reconhecer. Você precisa reconhecer. Então, o primeiro passo é reconhecer. Segundo passo, quem vai saber será? Primeiro passo. Segundo. Muito bem, pastor Douglas. Arrependimento. Ei, é se arrepender para o pastor Daniel? Para a pastora Priscila. Para a pastora Gel, então. Com ela resolve tudo. Se eu me arrepender para a pastora Gel, resolveu. Não? É para quem? Para o Espírito Santo. Porque o Senhor não quer arrependimento de palavras. Ele quer arrependimento de coração quebrantado. Mas só arrepende quem? Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança. Eu me arrependo 10 vezes da mesma coisa, mas nunca tentei mudar. Teve arrependimento? Você se sente até mal por ter feito aquilo. Mas se você nem tentou mudar, não tem um arrependimento. E o Senhor está dizendo, precisa reconhecimento. E depois precisa de um arrependimento genuíno. Que não é causado por nenhum líder. É causado pelo Espírito Santo de Deus. Então só uma dica. Não tenta fazer seu marido se arrepender. Que mulher não faz marido se arrepender. E nem o marido faz a esposa arrepender. Quem faz é o Espírito. É Ele quem convence. Terceiro passo. Acho que ninguém vai acertar esse. Isso tudo é o reparo, tá, gente? Só para ter o reparo. Esses de caneta não estão funcionando. Eu preciso do reconhecimento, do arrependimento. Terceiro. Alguém quer dar uma sugestão?
Tá quase. Quase. Como é que é? Não. Eu preciso me submeter ao processo. Ai, a parede está torta lá em casa. Vai ter que fazer o quê, Júnior, primeiro? Se a parede está torta, irmão Júnior, tem que fazer o quê? Não precisa derrubar a parede toda, não. É só um pedaço dela. Ou o outro querendo destruir a construção de Deus toda já. É só um pedacinho, irmão. Eu vou ter que dar uma descascadinha na parede? Vou ter que dar uma limpadinha na área? Não, a gente já está nela. Já chegamos lá na paciência, lá, ó, já estamos nela. Aí, eu já reconheci que essa área precisa de um preenchimento. Eu já reconheci, já me arrependi, só que agora eu preciso me submeter ao processo. E é aí que a gente muito sai correndo. Porque no processo, vou ter que descascar essa área aqui. Ah, mas é você mesmo aqui, ó, que eu quero mexer. E aí eu vou ter que dar uma limpadinha, porque ficam uns ciscos. Aí eu vou ter que vir cá com a lixa, e depois eu vou ter que vir, seja com cimento, com argamassa, o que é para fazer o reparo, e tacar lá. Depois esperar secar. Depois que esperou secar, você vai lixar, porque daí tem que fazer certinho. Aí depois, vocês entenderam o processo? Então, os que gostam do processo da noite para o dia, eu tenho uma notícia. Se submeta a ele. Dependendo da área, e eu quero profetizar hoje, que quanto mais rápido você se submeter, mais rápido vai ser feito. Imagina se a parede falasse, na hora que o construtor, pedreiro, sei lá quem está lá com a mão, falava, não mexe hoje não, que eu estou cansado. Não cutuca hoje não, deixa secar mais 2 dias, porque está tão bom assim. Ah, lá vem você mexer, hoje, justo hoje eu não estou querendo, hoje eu quero ficar deitadinha na minha cama. Imagine se a parede falasse. Mas graças a Deus a parede não fala. E o Senhor está dizendo, ele se submeteu ao processo como ovelha muda. O Senhor Jesus não falou nada. Ele se submeteu ao processo que ele tinha que passar. E você que está dizendo, é difícil demais. O Senhor está dizendo, olha para mim. Se eu conseguir, você vai conseguir. Porque eu estou com você. Às vezes é a área mais difícil que ficou para ser tratado. E o Senhor está ali insistindo com você, tem que curar. Aí você está adiando, tem que curar. Aí você está adiando de novo, tem que curar. Mas você está adiando de novo. E o Senhor está dizendo, se submete ao processo. Fica quietinho. Ei, se esconde, sabe onde? Nas asas do Senhor. Se esconde no esconderijo do Altíssimo. Se submete ao processo. E a hora que doer, você corre para lá e fala assim, está doendo, eu estou querendo desistir, não vou dar conta. Não vou dar. O Senhor está falando, não, eu estou aqui, eu estou contigo. Quem disse que você vai passar sozinho? Eu estou com você, vai doer para arrancar, vai doer para mudar, vai doer para alinhar, mas eu estou contigo. Se o Senhor fosse um Deus cruel, que só quisesse trazer juízo, ele ia falar assim, ó, se vira aí com o processo. A hora que você estiver bom, você me chama. Mas ele não. O que ele fala na palavra dele? Se você passar pelo fogo, eu vou estar lá. Se você passar nas águas, eu vou estar lá. Ei, se você precisar, eu te levanto. Se você tropeçar, eu te levanto. Ei, se você estiver desanimado, eu te animo. Se você estiver triste, eu te consolo. Quem é esse? O Espírito Santo. Então nós precisamos reconhecer, arrepender e se submeter ao processo. Mas uns é tão rápido e outro é mais demorado. Porque depende da área, depende da submissão e depende do querer. Às vezes já está quase acabando o reboco. A abençoada da pessoa fala, não quero mais. E vaza, some, desaparece.
A hora que ela volta, a parede já não está mais 3 centímetros torta. Agora está 10. Aí agora o processo tem que fazer tudo de novo e ainda mais profundo. Vale a pena permanecer. Fala para o irmão do seu lado. Vale a pena. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Porque a palavra do Senhor fala que o Senhor Deus causa ferida, mas é Ele quem trata a ferida. E Ele tem um bálsamo, que olha aqui, não é olhinho que nós temos aqui não, viu? É um bálsamo de Gileade, é um bálsamo que vem lá do trono. Quantas vezes eu entrei no meu quarto e eu falei, Senhor, não vai acabar nunca meu processo. O Senhor assim, toma o meu bálsamo, pede pelo meu bálsamo, está aqui, eu derramo um bálsamo, para você voltar a caminhar, para você voltar a se submeter ao processo, porque é longo, é difícil, mas o Senhor nos faz vencer, porque a hora que você acabou uma área, o Senhor vai lá e mostra outra, e você fala, não, está de brincadeira, acabei de consertar uma, aí o Senhor tem outra, mas vai chegar a hora que Ele vai chegar na sua casa, lá no seu quartinho de oração, e aí Ele vai falar, ó, você passou no teste, essa área tá, ó, fecha a porta, tá curada, vamos para outra. Mas Ele te dá o tempo de refrigério, Ele te dá a alegria da conquista. Quem aqui já conquistou algo na vida, humanamente falando? Você não ficou feliz? Você não quis contar para alguém? Ah, você conquistou a sua casa, seu carro, 0, sei lá o que foi. Passou na faculdade. Eu não sei, ganhou, engravidou, era sonho. Você fica tão eufórico. O Senhor quer te dar essa alegria. Hein? A gente tem que parar de ver a libertação como um processo. Ai, socorro, libertação. É maravilhoso. Porque quando eu fecho aquela porta, eu estou curada, eu estou sarada. Ei, eu posso ir para outro local. O Senhor pode me usar naquela área e outras pessoas para ajudar ela. Hoje o Senhor quer mudar a nossa visão. Ei, ai, que difícil. É sim difícil, mas nós não estamos servindo a um Deus de barro. Nós não estamos servindo a um Deus que está pedindo sacrifício humano, que está pedindo sangue seu, não. Ele já deu sangue por você, Ele já fez o sacrifício por você. Só basta você permanecer. E o quarto, para a gente ir para outro ponto. Isso é tudo por reparo. O terceiro é me submeter ao processo e o quarto é o preenchimento. E essa é a parte boa. Porque quando Ele tira o que estava atrapalhando o alinhamento, Ele põe uma coisa nova. Ele traz algo bom. Ele traz algo novo. Ele traz algo que cura, algo que completa, algo que enche, que preenche. Sabe essa área aqui, a gente só citou uma, existe quantas? 1 milhão de áreas que pode ser? Mas a área da paciência. Sabe quando Deus trata ela? Sabe qual é o preenchimento que Ele coloca? Aqui seria a impaciência, né? Sorry. Ele vai preencher com o quê? Com paciência. Aí Ele arranca isso aqui da sua vida de uma vez por todas. Aí Ele traz um preenchimento. Através do Espírito Santo de Deus. Aí aquela pessoa que você perdia a paciência rapidinho. Você fica até surpresa. Nossa, nem falei nada, era para eu ter falado, mas é a paciência do Senhor chegando. É o preenchimento do Senhor chegou na sua vida. E a impaciência também não é essa palavra, não, tá? É impaciência para agir logo, sabe? Umas pessoas que gostam de agir rápido, sim. Que não pensa, não ora, né, e tal. E aí a gente precisa de preencher com a paciência do Senhor. Mas a hora do preenchimento é uma hora maravilhosa. Porque é a hora que o Espírito Santo vem e enche aquele local que precisava ser restaurado pelo Senhor. Vamos ponto B, que eu preciso chegar no final. Como eu posso checar se eu estou sendo construído em retidão ao prumo do Senhor? Como que eu vou checar? Porque eu estou fazendo a oração. Senhor, alinha a minha vida com a justiça, com a retidão e com o padrão divino. Mas como que eu checo? Peraí, deixa eu ver se realmente... Não,
Como que eu checo para que realmente essa área minha está se alinhando ao Senhor? Me alinhando ao quê? A palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa. O Senhor usa profetas? Fala comigo, gente. O Senhor usa profetas? O Senhor usa hinos para falar com a gente? O Senhor usa sonho? Mas o Senhor tem um manual que Ele usa, que Ele alinha, que Ele ensina. E que todas as áreas, não importa qual seja, tem a resposta, é a palavra de Deus. Para eu checar que eu estou sendo construída em retidão, eu preciso me alinhar à palavra de Deus, porque nela contém todos os padrões de retidão e justiça do nosso Deus. Agora vem, é por isso que a gente tem que ler a Bíblia. Se eu não leio, como que eu vou saber que eu estou sendo reta? Como que eu vou saber se eu estou sendo justa? Como que eu vou saber conferir que se realmente essa minha maneira de julgar as coisas está corretamente? Se eu não ler a palavra. Quem pode abrir em João 17:17 para mim? Porque a palavra de Deus é considerada, se ninguém sabe, que devem saber, não é possível. É João. A palavra de Deus, ela é a verdade A verdade absoluta é a palavra da Priscila? É a palavra do Douglas? A da líder das lives? A palavra absoluta, a verdade absoluta é o quê? A palavra de... Se estiver contra a palavra de Deus, não é a verdade. Porque a verdade absoluta é a palavra do Senhor Jesus. Quem abriu em João 17:17? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica, ela direciona o que é certo e o que é errado. Eu gosto demais de um exemplo da Priscilla Shirer, não sei se vocês conhecem, que ela tem um estudo sobre a armadura de Deus, e ela vai falar da luz, né? Da luz da verdade, que quando você vai passar lá no aeroporto, que você dá o seu documento, eles têm uma luz que eles colocam para ver se a carteira, né, aquele documento é verdadeiro ou falso. É debaixo da luz. Então, você entrega para eles, né? E você coloca debaixo de uma luz e eles sabem se aquele documento é falso ou verdadeiro. E ela dá esse exemplo lá. Aonde que eu tenho que passar? Se a irmã Érica chegar com algo para mim, eu tenho que passar onde? Na palavra. Peraí, deixa eu ver. A palavra é minha luz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, Senhor. Então, peraí, deixa eu ver se essa é a verdade. Passa aqui na luz. Checa primeiro. Esse é o problema dos coaches. Esse é o problema dos conferencistas hoje. Porque ninguém está checando nada. Como eles falam uma meia verdade lá em cima, tá ótimo. Não, aquilo ali, aquela metade do que ele falou está na palavra. Então é a verdade absoluta. É ou não é? Não, eu preciso checar a verdade absoluta, está na palavra. A única maneira de eu reconhecer que a minha construção está sendo em retidão ao prumo do Senhor é eu passando pela palavra de Deus. Se você não ler, você não tem condição de fazer isso. E quando nós estamos falando de leitura, eu estou falando também de meditar na palavra. Uma das coisas que o pastor Paulo Canuto nos ensinou, e eu achei aquilo interessantíssimo, ele lê no mínimo 20 vezes um versículo. Porque Jesus ensinou ele a fazer isso. Ele não lê como nós, às vezes, né? Deixa eu cumprir minha tabela de hoje. Eu tenho que ler 5 capítulos hoje, então... já li. Ele lê 20 vezes porque ele quer meditar. Tem coisa entre ali que o Senhor quer revelar. Não tem como. E hoje eu até fiz uma aula que fala que não tem como você
construir um texto dissertivo, argumentativo, se você não lê mais de 2 vezes um texto. Isso é uma coisa de teoria. Imagina a palavra de Deus, quantas revelações tem ali. E Jesus ensinou ele a ler a Bíblia várias vezes. É claro que você não vai conseguir ler 20 vezes cada versículo em 5 capítulos. Mas vai ter algum texto que o Senhor vai te entregar. Não leia só uma vez, leia várias vezes. Leia em outras versões e volta a ler de novo. Aí medita de novo. Sabe o que eu percebo? E agora as pessoas que pregam, olha para mim. O que eu percebo é que às vezes o Senhor traz uma revelação e a gente está tão afoito naquela revelação que a gente nem deixa o Espírito Santo completar a revelação. Eu estou tão afoito, eu já entendi a mensagem que o Espírito Santo quer falar. Aí eu já saio escrevendo. E aí o Espírito Santo nem terminou a revelação. E eu estou falando o que aconteceu comigo. Quando eu fui escrever uma vez, o Espírito Santo falou assim: eu não terminei a minha revelação, porque você está com pressa. Não, porque é uma palavra, eu já vou... Não, lê de novo. Agora lê outra versão. Agora lê em inglês. Agora você lê na amplificada. Agora você busca a raiz dessa palavra. Agora, aí você vê que a sua revelação, ela se tornou mais profunda. Ela foi mais deep. Sorry. Então não tenha pressa quando Deus te der uma revelação. Ai, Deus, uma revelação, eu vou pregar hoje, eu tenho que... É ela. Se você não tiver tempo, passa para outra. Medita nela. Medita, dorme com ela, acorda com ela e fala: Senhor, o que mais o Senhor quer me mostrar nesse texto? O que eu não estou enxergando que está aqui, que o Senhor quer me mostrar? Aí vocês vão ver que as palavras, as revelações se tornam mais profundas. Não tão superficiais, mas a gente se aprofunda na palavra. E é essa palavra que vai mudar o nosso contexto de vida, de construção. E o terceiro ponto que eu queria falar, ponto C. Cuidado com os prumos humanos. Quem concorda comigo que o nosso inimigo Satanás, ele imita o Senhor em tudo? O Senhor criou um arco-íris, depois ele foi lá e criou um para ele também. O Senhor cria as coisas, Ele quer imitar. E deixa eu te falar, Ele quer imitar o prumo do Senhor, mas Ele não consegue. Então Ele inventa um prumo num contexto terreno, que ele se disfarça e se torna um engano nas nossas vidas. É um instrumento de medida humana para determinar se alguém vive em retidão com o Senhor ou não. Isso é sério. Quem de nós nunca usou medidas humanas para determinar se a pessoa está em retidão ou não? E é sobre isso que o Senhor quer falar. O prumo humano, ele se baseia no eu, na sua experiência, na sua suposição, no seu discernimento e na aparência. Eu vejo, eu acho, eu penso, usando os sentidos na carne para julgar. Alguém já ficou impressionado com algo que você achou que era uma coisa e era totalmente outra? Porque nós usamos um prumo nosso, do que eu estou vendo, do que eu estou sentindo, do que eu estou discernindo. Eu estou achando, mas eu vi com os meus olhos. Que olhos você viu? Com os olhos da carne? Você está usando medidas humanas, prumo humano. E eu vou dar 2 exemplos hoje, rapidinho, para vocês entenderem o que o Espírito Santo quer falar. Josué, no capítulo 9, todos eu creio conhecem a história. Ele foi enganado pelos gibeonitas. Por quê? Eles se disfarçaram, eles pegaram pão velho, trocaram as roupas, fizeram como se fosse um povo que vinha de muito longe, não dos inimigos dele. E o que mais interessante, Josué escutava a voz do Senhor. Amém ou não amém? Josué ouviu o Senhor quando era para descer para a guerra, não ouviu?
Josué não ouviu quando era para conquistar Jericó, não ouviu? Só que quando os gibeonitas chegaram disfarçados, muito bem, um teatro perfeito. Nós não somos daqui, coitado de nós. Ele fez um pacto com eles, usando o prumo humano. Qual foi o prumo humano que Josué usou? O próprio discernimento. Ele em nenhum momento perguntou ao Senhor. Ele nem sequer desconfiou. Porque foi tão bolado e tão bem feito pelos gibeonitas, que Josué fez o quê? Fez o acordo. E ele teve que fazer o quê? Cumprir com a palavra dele. Mesmo depois que descobriu o que era. E olha o que o Senhor está falando. Olha para mim, eu já vou acabar. Cuidado. Porque o inimigo, ele se disfarça. E bem disfarçado. A ideia maravilhosa chega bem disfarçada. A proposta maravilhosa chega bem disfarçada. Não use prumo humano para julgar situações. Peça ao Senhor o discernimento do prumo dele. Porque Josué usou um prumo dele, do próprio discernimento. Ele confiou no discernimento dele. Por quê? Alguém, não está na Bíblia, isso é só uma sugestão. Porque ele já tinha habituado a ouvir a voz de Deus, direcionando ele. Então ele confiou que o que ele estava sentindo era o quê? Se não fosse, Deus falava, não é? Mas ele perguntou. Cuidado. Quando nós usamos prumos do homem, isso nos coloca em trouble. Porque não tem como a gente entrar nisso, mas por ele ter feito essa aliança de paz, acreditando que eles vinham de um país distante, causou muitas coisas no meio do povo. Então é isso que o Senhor está falando. Nós não podemos tirar o prumo de Deus e usar o prumo do homem. Nós precisamos, Senhor, chega com a sua retidão aqui. Chega com a sua justiça aqui. Chega agora com o seu padrão divino. Isso é seu ou não é? É para eu ir ou não? É para eu fazer ou não? O que eu devo agir nessa hora? Senhor, esse povo realmente é um povo distante? Se ele tivesse perguntado, Deus teria alertado. Não, é engano. Está vestido. Parece, mas não é. E é aí que o povo de Deus tem caído. Por isso que o engano entrou nas igrejas. Porque ninguém mais pergunta para Deus. É do Senhor ou não é? Eu posso deixar pôr a mão na minha cabeça ou não? Quantos profetas que não são de Deus? Quantas pessoas falando em língua estranhas que não são língua estranha, são língua que estão maldizendo a sua vida. Isso é real. Está acontecendo. E os cristãos estão aceitando. Por falta do quê? Da justiça, retidão e de seguir um padrão divino. Porque quer seguir o padrão do homem. Ah, mas eu não senti que era ruim. E quem falou que você tem que sentir? Você tem que perguntar para o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz, não confie no seu próprio entendimento. Mas confie na justiça do Senhor. Até para ajudar alguém, você tem que perguntar para o Senhor. Não sai pondo a mão onde Deus não mandou. Às vezes parece uma coisa que não é. E só quem pode te revelar é o Espírito Santo. E eu acho tão interessante, porque ninguém pode julgar Josué aqui, tá? Nem eu, nem você. Que a gente vive fazendo isso. Quantos segundos demora para perguntar para o Senhor, é do Senhor ou não é? Vamos fazer um teste? Quantos segundos demora? Senhor, é do Senhor ou não é? Exatamente. A gente não para nem para perguntar uma coisa tão rápida. E depois também não espera para ouvir a resposta. Já vai fazendo.
Aí entra, né, os impacientes que até meia-noite, não deu resposta, eu vou fazer. Ah, se o... Nossa, deixa eu falar, eu falo outra coisa aqui. Vamos para o próximo. Samuel. Quem não conhece? Samuel, o Senhor mandou ir na casa de Jessé. Samuel, vai lá ungir o próximo rei, o rei segundo o meu coração. Samuel chegou e Samuel fez o quê? É esse aqui, ó. Só pode ser esse, porque ele usou o prumo do homem. Qual é o prumo do homem? O que eu estou vendo, o que eu estou contemplando no exterior. Nossa, ela fala tão bonito. Nossa, ela tem uma fala assim. Eu até arrepio quando ela fala. Que prumo humano. Precisamos usar o prumo do Senhor. Dentro do seu coração, fale: Senhor, é com retidão que ela está falando? É do Senhor que está dizendo? Vocês entendem o que eu estou falando? Samuel chegou e disse: só pode ser ele, porque a aparência e estatura de Eliabe, de rei, puro rei. Altão, bonitão, fortão. E sabe o que é mais interessante? A palavra de Deus que ele diz que ele já ia ungir. Samuel era quem? Um profeta? Homem de Deus? Como assim, Samuel? Você não vai perguntar se é ele? Se tivesse 20 na casa, Samuel tinha que perguntar: é esse? Não. É esse? Não. Mas sabe o que acontece? Dá trabalho, né? Ficar perguntando. Eu já ouvi. Mas você vai perguntar tudo para Deus? Vou perguntar. Se é para eu sair de casa, eu vou perguntar. É para eu falar com essa pessoa, eu vou perguntar. A pessoa me ligou, não atendo, porque eu pergunto para Deus: Senhor, é para eu retornar ou não é? É para ouvir ela hoje ou não é? Eu tenho que perguntar, porque se eu não perguntar, eu posso get in trouble, porque a minha parede pode dar uma inclinadinha, e eu vou ter que voltar lá para consertar, e eu não quero correr esse risco. Por isso entra: eu não estou aqui para agradar homem. Tadinha dela, eu não atendi ela. Desculpa, Deus mandou não te atender. E eu não vou te atender. Agora, se Deus mandar eu te atender, você pode ter certeza que eu vou. Ei, a gente tem que sair do humano e entrar no prumo de Deus. Você tem que orar por mim. Não, eu não tenho. Se Deus mandar, eu vou. Olha para mim. O Senhor está ensinando-nos hoje. O Senhor está nos ensinando a ter uma vida de retidão, de padrão divino, não humano. Sai um pouco do prumo do homem. Entrou demais o querer do homem. Entrou demais o eu acho, eu tenho, eu faço, eu isso e eu aquilo. O eu não era nem para estar aí primeiro. Já era para estar crucificado. Vamos ficar de pé. Atualmente nós vemos mulheres e homens de Deus, coaches da vida, conferencistas, usando a palavra de Deus, distorcendo a verdade, trazendo uma leveza na palavra, onde ela é de juízo e peso. Deus está nos alertando. Vamos nos manter na palavra. Cuidado com o prumo do engano. Ele é real. E ele está no nosso meio. E agora, a oração que o Senhor me deu é... Mas agora, antes de eu falar, eu vou lembrar do... Eu vou falar da pregação de domingo. É voluntário, irmão. Vocês não têm que fazer porque eu estou falando. Porque Deus mandou eu fazer essa oração, então eu vou fazer hoje. E quem quiser fazer voluntariamente, faça. Porque é como eu falei, não é para trazer um juízo de condenação, porque não chegou o tempo de condenação. Nós estamos na graça. Então é para trazer o quê? Uma retidão nas nossas vidas. E sair o engano de achar que só porque eu já estou falando em língua estranha, só porque eu estou pondo a mão e o demônio está manifestando, está tudo ok. O Senhor ainda está tratando.
E a oração que o Senhor mandou fazer nessa noite é: traz o teu prumo, Deus. Julga a minha construção e vê se há algo que precisa ser consertado. Pode vir para frente. Traz o teu prumo, Deus. Julga a minha construção e vê se há algo que precisa ser consertado. Não é no que você vai ainda construir, é no que você já construiu até hoje. Feche os seus olhos. Se você sente no seu coração de fazer essa oração hoje, vamos fazer com autoridade. E tenha certeza que você não está jogando palavras ao vento. O prumo do Senhor vai chegar lá no seu quarto de oração. E Ele vai mostrar o que está faltando. Ele vai mostrar o que está desalinhado. Que às vezes é tão pouquinho, você não está percebendo. Mas está desalinhado. Então neste momento, a oração é sua. E eu vou fazer essa oração com você hoje. Feche os seus olhos, por favor. Teremar, shekanto, rebedecer. Andarabá, sute, canta, alabacê. Espírito Santo, eu te convido neste momento. Arabá, chinele, campo. Fazer a obra que o Senhor disse que faria nesta noite. Espírito Santo, não estamos aqui, Senhor, para correr. Nós estamos aqui para nos submeter àquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Nós sabemos, Senhor, que o dia do juízo não chegou ainda. Nós sabemos que temos o tempo da graça para, Senhor. Estamos aqui nos alinhando com o Senhor. Alinhar a nossa construção, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso ministério, Senhor. A maneira de que somos, como falamos, como agimos. Estamos aqui para ser tratado pelo Teu Espírito Santo. E não há nada melhor que a libertação do Senhor. Porque a verdade liberta. A verdade liberta. Ela é transformadora. Ela nos faz viver em caminhos mais altos, mais plenos, Senhor. E o inimigo tenta nos enganjar nas coisas da terra, com prumos humanos, para que nós não venhamos a viver isso, Senhor. Mas nesta noite, Senhor, nós nos comprometemos com o Teu Espírito Santo. E nós fazemos essa oração neste momento. Senhor Jesus, traz o Teu prumo, Deus. Julga a minha construção. E vê se há algo que precisa ser consertado na minha construção, na minha vida, no meu ser. Vem e traz a Tua revelação no meu quarto de oração. Traz a Tua revelação no meu interior. Traz a Tua revelação na minha mente. Traz a Tua revelação do oculto e do escondido. Aonde há um engano, aonde há algo que precisa, Senhor, ser consertado. Traz o Teu prumo, Senhor. Traz o Teu prumo e alinha, Senhor, as nossas vidas em retidão, em juízo, em padrão divino, para que venhamos a viver uma vida que agrada ao Teu Espírito Santo. E Espírito Santo de Deus, estamos aqui, nós nos arrependemos, Senhor, nós queremos mais de Ti, nós nos submetemos ao processo do Senhor nas nossas vidas, porque nós queremos sim, Senhor, estarmos alinhados ao Teu Espírito Santo, estarmos alinhados em agradar a Ti, como o Seu servo Jó, Senhor. O Seu servo Jó agradou o Senhor. O Seu servo Jó era reto, Senhor, diante dos Teus olhos, Pai. Nós queremos Te agradar, Senhor. Estamos no tempo, Senhor, de construir. Estamos no tempo de consertar. Estamos no tempo de alinhar o que precisa ser alinhado. Espírito Santo, nos visita nas nossas horas de oração. Nos visita na nossa
casa, nos visita dentro do carro, nos visita ali no trabalho, fala conosco, e ensina-nos a nos alinharmos à Tua palavra. Revela-nos, Senhor, aquilo que está oculto aos nossos olhos e nos livra do prumo humano. Nós nos arrependemos todas as vezes que usamos prumos humanos para julgar. Senhor, nos livra deles e nos faz depender, Senhor, da Tua retidão, da Tua justiça, da Tua verdade, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe o pastor Priscila. Interessante isso que ela estava falando, queridos, é porque você sabe por que muitas das vezes a casa da pessoa cai? Você sabe por que cai? Porque o Senhor fala que a nossa casa ela tem que estar alicerçada, não é verdade? Só que você constrói em cima do alicerce a parede reta. Só a parede reta faz a distribuição correta do peso da casa. Quando ela não está reta, a distribuição de peso, o Júnior, que é supervisor ali, com vocês pode dizer isso com mais propriedade, ela não faz a distribuição de peso correta, por isso que a casa cede. Então, muitas das vezes, algumas situações que nós passamos é só porque está fora do prumo mesmo. E precisamos nos organizar, amém? Senhor, meu Deus, nós te louvamos pelo culto nessa noite, Pai. Nós te agradecemos por essa palavra poderosa, Senhor. Meu Deus, e que o Senhor venha trazer, meu Deus, o teu prumo, Senhor. Não o prumo humano, mas o teu prumo sobre as nossas vidas. Nós te glorificamos, ó Pai, pela oportunidade de estar na tua casa, em liberdade, louvando ao teu nome, Senhor, e agradecendo o seu nome, Pai. Senhor, abençoa o teu povo nessa noite, Senhor, que eles possam ter uma semana abençoada, Senhor, um restante de semana abençoada, Senhor, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha, meu Deus, falar nos nossos corações e que essa mensagem possa ficar marinando, Senhor, na nossa mente. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Coloque sua mão assim em posição de receber. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o corpo de Cristo. E a igreja diz: Deus te abençoe em nome de Jesus.